Então, pessoal do Bombando na Serra, uma honra para mim, um dia muito especial. Aceitou o convite o Dr. Protásio Lemos da Luz, e eu já vou colocar ele no ar para a gente ir conversando. Boa tarde, Dr. Protásio. Boa tarde, Fabiano. É uma satisfação falar com você e com os seus ouvintes todos. Satisfação toda minha, uma honra, né? Vou começar, então, por Esmeralda, né? O cidadão de Esmeralda, também homenageado muito em Vacaria e em todo o Brasil, né? Uma honra para mim estar com o senhor aqui, conversando. Muito obrigado. Escute, eu, do ponto de vista legal, nasci em Vacaria, porque na ocasião Esmeralda era o 5º distrito de Vacaria, mas na realidade eu nasci em Esmeralda, mais precisamente lá no sítio, no Rincão da Cruz, e foi lá que eu me criei. A terra do laço, né? Do tiro de laço. Exatamente. Mas eu já vou... a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é como é que o senhor iniciou na carreira, né? Como é que o senhor decidiu seguir a carreira da medicina e na pesquisa cardiovascular? Bem, a decisão sobre medicina aconteceu da seguinte maneira. Quer dizer, quando eu era criança, menino, aí na Esmeralda, as profissões eram muito poucas. Então, tinha engenheiro, padre, militar, advogado e médico. Basicamente era isso. Dentre as coisas que me interessavam mais, eu comecei a pensar que apenas medicina, quer dizer, a área de biologia, eu teria mais interesse. Quer dizer, eu não tenho nenhuma habilidade matemática, então engenharia estava fora. Achei que a advocacia tinha uma série de problemas e as outras todas, então sobrava medicina. E também houve uma figura inspiradora para mim naquela ocasião, que foi o Dr. Orly Labarte Alves, que foi um médico muito bom, médico generalista, quer dizer, atendia todo mundo, atendia crianças, operava, e era uma pessoa muito boa. E eu, então, passei a admirá-lo. Então, uma inspiração inicial foi o próprio Dr. Orly. Eu tenho repetido muito isso, a gente se inspira muito, né, nas pessoas, assim, é um orgulho para mim, repito, estar com o senhor aqui hoje conversando. E eu queria saber com o senhor como é que foi a experiência durante seu treinamento nos Estados Unidos e como isso influenciou a abordagem da medicina e a pesquisa aqui no Brasil. Então, Fabiano, em relação à ida para os Estados Unidos, aconteceu o seguinte. Em 1968, foi realizado o primeiro transplante cardíaco na América Latina e era o 3º transplante do mundo. Aí se decidiu criar o Instituto do Coração, tá certo? E, num determinado dia, o professor Fulvio Pires chegou no nosso grupo lá, do curso de especialização em cardiologia, e disse, olha, nós vamos fazer um instituto e nós precisamos de alguém que vá para os Estados Unidos para estudar choque. Choque é uma situação em que a pessoa tem pressão muito baixa, tem perfusão muito baixa e a mortalidade é muito grande. Então, o Instituto precisava de alguém que fosse estudar isso especificamente. Mas ele disse, precisa ser uma pessoa que saiba inglês, que tenha o ECFMG, que é o exame que é necessário que a gente tenha para poder lidar com doentes nos Estados Unidos. E ele disse, precisa acreditar, porque o INCOR, na ocasião, era só papel. E eu tinha tudo isso, estava preparado para isso. Foi por isso que eu fui o primeiro médico que foi para os Estados Unidos para me preparar precisamente para o INCOR.
E eu fui inicialmente para ficar um ano. Depois, a construção do INCOR foi demorando mais e eu fui ficando. Então, acabei ficando 5 anos nos Estados Unidos em vez de um. E nesse meio tempo, inclusive, fazer a decisão de voltar para o Brasil foi muito difícil, porque eu tinha ofertas de emprego bons nos Estados Unidos e a oferta de voltar para cá. Mas eu decidi voltar porque eu tinha me formado sempre em escolas públicas no Brasil e eu achava que eu tinha um determinado dever assim com o país para tentar voltar e tentar ajudar a construir o instituto. E foi por isso que eu fiquei mais tempo. Eu acabei sendo médico lá nos Estados Unidos também. Eu fiz lá o board, então eu sou médico na Califórnia também, mas decidi voltar para o Brasil, já que a gente tinha essa perspectiva principal de construir o INCOR. O senhor é um dos fundadores, então, do INCOR? Sim, quer dizer, não exatamente, eu fui um dos primeiros. Da construção dele. Os principais foram o professor Zerbini, Decuro, Fúvio, professor Radima Cruz, assim por diante. Mas eu fui, sim, dos primeiros, e quando eu voltei, o INCOR estava pronto como prédio, mas não estava funcionando ainda. Então, eu realmente comecei no INCOR desde o princípio. Eu fui para a área de experimentação, e aí, inclusive, eu fiz lá o primeiro cachorro, a primeira experiência em cães, na unidade de experimentação do INCOR. Então, assim, eu participei desde o começo da criação e do desenvolvimento do INCOR. E quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou para montar o laboratório de pesquisa animal e iniciar as atividades de pesquisa aqui no Brasil? Veja bem, esse é um ponto fundamental. Até a época do INCOR, o que nós tínhamos aqui era uma pesquisa que eu diria que era heróica. Quer dizer, não havia uma profissão de pesquisador específico, e as pessoas faziam, por exemplo, uma tese, qualquer que fosse, mas aquilo era, como eu disse, uma atividade ocasional, não era persistente. Quando se criou o INCOR, criou-se com o objetivo de ter uma área clínica, uma área cirúrgica e uma área experimental em igualdades de condições administrativas. E, portanto, a pesquisa passou a ser como um instrumento de atividade no INCOR regular, compreendeu? Igual à atividade clínica e à atividade cirúrgica. Agora, as grandes dificuldades que nós sempre enfrentamos e ainda continuamos enfrentando dizem respeito ao apoio financeiro. Então, veja bem, em primeiro lugar, o governo federal e os governos estaduais não têm condições de apoiar programas de pesquisa da maneira que é necessário. Alguns estados, e especialmente o estado de São Paulo, até hoje, têm entidades específicas de apoio à pesquisa. No estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem um orçamento grande, oriundo da arrecadação de impostos do Estado de São Paulo. E é uma fundação completamente independente. Quer dizer, ela é administrada pelos próprios pesquisadores e não tem influência política. Nenhum outro estado tem uma organização como a FAPESP. Em geral, as entidades estaduais são muito influenciadas por política. Então, o grande entrave para o desenvolvimento
da pesquisa no país é a parte econômica. Tem uma outra particularidade. Veja bem, a sociedade civil não contribui de maneira normal e, digamos, eu diria, correta para a pesquisa. Então, veja o que é o contraste nos Estados Unidos e, por exemplo, no Canadá. Nos Estados Unidos, a pessoa pode pegar parte do seu imposto de renda ou todo o imposto de renda e dirigir para uma determinada atividade de pesquisa ou para uma instituição. Compreende bem? Mas ele tem uma isenção do imposto de renda. Aqui nós não temos isso. Então, a sociedade civil contribui muito pouco, porque não tem incentivo. E faz tempo que eu tenho lutado contra isso, mas isso precisa de uma modificação de uma lei federal. Quer dizer, o governo do Brasil precisaria fazer uma isenção, entendeu, de arrecadação de impostos e deixar que as pessoas pudessem fazer contribuições para a área de saúde. Isso seria uma grande solução. Mas até agora isso é muito precário, muitíssimo precário. Então, a grande dificuldade que nós temos é isso. Aliás, a formação de pesquisadores no Brasil já melhorou muito. Então, nós temos muitos pesquisadores. Agora, como é que o pesquisador vai viver se ele não tiver, por exemplo, um trabalho que assegure honorários suficientes para ele ter uma vida normal? Não pode. E isso é muito diferente do que tem no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, essa é a grande dificuldade. E entrando um pouquinho no pessoal, assim, além das realizações acadêmicas, né? Quais são os interesses, os hobbies que o senhor, fora a medicina, né, e da pesquisa, o senhor realiza? Escuta, Fabiano, eu sou uma pessoa muito simples e não tenho grandes hobbies, digamos assim. Eu sempre fiz esporte, sempre. Joguei futebol, joguei tênis e tal, sempre mal, mas sempre fiz esporte. Depois passei a fazer... Depois passei a fazer caminhada e exercício no Pinheiros, no fitness, e agora faço natação. Sempre fiz isso. Agora, eu não diria que é passatempo, mas uma ocupação que eu tenho e prezo muito é o contato com os meus amigos. Entendeu? Por exemplo, aí em Vacaria, eu mantenho amizade com todo mundo, nunca me afastei dos meus amigos em Vacaria. A mesma coisa aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Então, eu gosto muito de conversar e tal, tomar um vinho junto, quer dizer, isso é o que eu faço. Mas não tenho outro hobby especial hoje em dia. E é uma curiosidade, né, porque um pesquisador, eu sei que o seu trabalho toma bastante tempo, né, como é que o senhor equilibra isso, o profissional e o pessoal familiar? Bem, esse é um ponto importante. Para você... Porque eu tenho uma frase, desculpa eu lhe interromper, porque eu tenho uma frase clássica, porque eu também, minha outra área é a música, é a arte, e eu tenho uma frase que diz assim, quem vê o show, não vê o ensaio, né? Que é a parte que o senhor, na hora, estuda, trabalha, né? E como é que o senhor faz? Não, é isso mesmo. Eu acho que, nesse sentido, você precisa ter uma grande cooperação da família. E eu devo reconhecer que, nessa área, a minha mulher, a Rosália, que também é aí de Vacaria, sempre me apoiou muito nesse sentido, para ir para os Estados Unidos, para tomar as decisões principais que eu tive que tomar ao longo da vida, fazendo escolhas. Quer dizer, ela sempre teve opinião, mas nunca deixou de me apoiar. Então, aí tem os meus filhos e tudo isso. Então, eu acho que o contexto familiar é absolutamente necessário. Você tem que ter um apoio familiar fundamental. A outra coisa é que, para conciliar a atividade nossa, a gente tem que
trabalhar numa área que goste. Compreende bem? Então, por exemplo, eu faço atividade clínica, quer dizer, eu vejo doentes, faço pesquisa. De manhã eu estou sempre fazendo pesquisa no INCOR. Agora, tem uma coisa, eu atendo doentes e eu gosto de doentes, gosto de lidar com as pessoas. Aliás, em um dos livros que eu escrevi, eu disse que para fazer medicina é preciso gostar de gente. Se você não gostar de gente, não tem como fazer medicina. Não é tanto assim, hoje em dia tem várias partes, como de imagem, por exemplo, eco, tomografia, essas coisas, que você não precisa ter contato direto com o paciente. Mas se você for fazer medicina no sentido clássico, tradicional, você tem que gostar de gente. Porque você vai, a doença, quer dizer, a doença não é um problema de laboratório, é um problema químico, bioquímico, hemodinâmico, mas que acontece nas pessoas. Então, você não pode separar uma coisa da outra, entendeu? E eu até já escrevi 2 livros sobre isso, Sim. sobre a necessidade de que a gente associe os desenvolvimentos recentes tecnológicos com o humanismo. Você compreendeu? Isso é um problema que nós estamos enfrentando agora. A tecnologia, quando excessivamente utilizada, deixa de lado o paciente. Então, certos médicos pedem lá uma porção de coisa, mas esquece de conversar com o doente, analisar e tudo mais. Entende? Então, esse aspecto é muito importante no exercício da profissão. E eu tenho salientado isso muito. Agora, uma outra coisa, falando a respeito de pesquisa, eu queria lembrar o seguinte. Eu me interessei por pesquisa especificamente, porque quando eu estava aí já na faculdade de medicina, eu percebi que muitas atividades médicas, eram como enxugar gelo. Compreende bem? Quer dizer, você não avançava, ficava repetindo a mesma coisa. Aí eu me dei conta de que para você avançar, você precisa fazer pesquisa. Senão você não gera conhecimento e você não muda a maneira de fazer as coisas. Então, esse é um conceito fundamental. Você veja bem, hoje, por exemplo, tem uma notícia importante na internet. O doutor Leonardo Riella, que é filho de um médico de Curitiba, acabou de dar notícia que fizeram o primeiro transplante renal de porco para a pessoa. Compreendeu? Então, isso é uma coisa fundamental. E se der certo a longo prazo, uma coisa que vai mudar a medicina do mundo. Como é que eles chegaram nisso? Com pesquisa. Quer dizer, não é simplesmente repetir o que já se sabe. Se você não fizer a pesquisa procurando descobrir coisas novas, entender mecanismos de doenças e tratamentos, não há progresso. Então, esse é o ponto principal. E é por isso que, a partir da minha estada nos Estados Unidos, eu me interessei cada vez mais por pesquisa. E quando eu estava lá, por exemplo, uma grande questão é o que acontecia na situação de infarto do miocárdio. Quer dizer, há décadas atrás, o indivíduo infartava e o tratamento era ficar em repouso, 30, 40 dias, não se fazia mais nada. Mas as investigações que nós fizemos e outros pesquisadores fizeram, mostraram que a chamada necrose, quer dizer, a morte do músculo cardíaco, quando você tem uma oclusão coronária, não é instantânea. Entende? Que ela vai progredindo com o passar do tempo. Então, uma das coisas que nós demonstramos lá, e outros também demonstraram, é que existe um período de tempo em que o músculo cardíaco, mesmo com uma artéria ocluída, ele não morreu, ele vai morrendo devagar. Compreende? Então, nós mostramos a chamada viabilidade miocárdica durante a isquemia. E o resultado final foi que a gente chegou à conclusão de que aproximadamente
90 minutos é o período ideal, até 90 minutos, para fazer, por exemplo, uma abertura de uma artéria coronária. Isso se transformou no que hoje é a rotina médica. Quer dizer, hoje, quando o indivíduo infarta, a gente procura fazer uma angioplastia, por exemplo, o mais rápido possível. E, de preferência, dentro dos primeiros 90 minutos. Então, veja bem, isso são exemplos de como a pesquisa levou ao desenvolvimento. Entendeu? E é só através da pesquisa que se faz isso. Compreendeu? E quais foram os principais focos de pesquisa que o senhor teve lá durante o treinamento nos Estados Unidos? Os focos de pesquisa nos Estados Unidos foram, primeiro, o choque. Isso que eu falei anteriormente, quando o indivíduo, por exemplo, ele pode entrar numa situação muito grave chamada choque. O segundo grande ponto, o tema de pesquisa nossa, foi a chamada viabilidade miocárdica, que a gente mostrou que o músculo cardíaco, quando está num processo de isquemia aguda, ele não morre imediatamente. Tem um período de tempo que pode ser recuperado, principalmente com reperfusão, quer dizer, restabelecendo o fluxo coronário. Quer dizer, isso foi a base do que hoje se faz clinicamente. Quer dizer, hoje, quando alguém infarta, a gente tenta fazer, por exemplo, uma angioplastia dentro dos primeiros 90 minutos. E aí a consequência do infarto, então, é muito menor. Sim. Compreende bem? Então, por isso que a mortalidade do infarto diminuiu. Então, essa foi uma área de pesquisa importante. Quando eu voltei para cá, aí eu continuei trabalhando com miocárdio isquêmico, mas passei a trabalhar muito com aterosclerose. E dentro da aterosclerose, um foco especial foi o estudo de endotélio. Nós já temos livros publicados sobre isso, mostrando a importância dessas células dos vasos em todo o processo do desenvolvimento de aterosclerose. E em relação a tratamento, por exemplo, das áreas de estudo mais intensas nossas foi sobre a ação do vinho tinto na evolução da aterosclerose. E nós mostramos, então, efeitos positivos na evolução da aterosclerose experimental e clínica. Compreende? Então, grosso modo, são essas as áreas a que eu me dediquei. E qual foi o papel do senhor como chefe da divisão clínica do INCOR entre 91 e 98? Ah, sim, veja bem. Eu fui chefe da divisão de clínica do INCOR a pedido do professor Fulvio Pilege. E aí, veja bem, no INCOR, a divisão de cardiologia tem várias equipes. Então, a equipe de válvulas, de congênitas, de miocardiopatias, doença aterosclerótica, arritmias, tudo isso. Então, a função do chefe de cardiologia clínica é de ajudar todas essas equipes nas seguintes áreas. Primeiro, no cuidado médico. Quer dizer, nós precisamos trabalhar, e trabalhei muito, pela excelência do atendimento médico, qualquer que seja, diagnóstico, exame, tratamento e assim por diante. Segunda coisa, promover as pesquisas e ajudar as equipes, então, a trabalhar em pesquisa. A outra coisa, ajudar no ensino, tanto na área de graduação quanto de pós-graduação. Então, durante a minha atividade como chefe de clínica, eu trabalhei nessas áreas todas, com todas as equipes. Quer dizer, a minha área de pesquisa é a aterosclerose, mas eu ajudei uma porção de pessoas em outras áreas também, que é a função do diretor da clínica. Sim. E de que maneira o senhor está envolvido em atividade de ensino, falando em ensino, né? E pesquisa a nível de pós-graduação na USP, aí em São Paulo? Veja bem, hoje não mais. Quer dizer, eu sou um professor sênior
o que significa aposentado. Então, eu mantenho a minha equipe de pesquisa, mas eu não tenho mais responsabilidades oficiais na pós-graduação. Eu não faço mais isso. Eu tenho alunos de pós-graduação na minha equipe que vêm trabalhar em algum projeto nosso, especificamente. Mas eu não estou mais envolvido em pós-graduação porque estou aposentado. E as contribuições mais significativas do senhor para a comunidade científica, que o senhor pode destacar, tanto nacional quanto internacionalmente? Eu acho que aí é mais de um aspecto. Veja, do ponto de vista estritamente de contribuição científica, eu considero os estudos de viabilidade miocárdica como importantes. Quer dizer, nós fomos lá no CIDAS, um dos grupos que mostrou essa questão da viabilidade miocárdica. E isso levou à mudança do tratamento. O senhor desligou o sinal aí do microfone. Caiu um pouquinho o sinal. O seu microfone está desligado, doutor. Sim? Entendeu? Está ouvindo agora? Voltou. Então, voltou. Eu vou pedir para o senhor repetir. Na área de aterosclerose, nós temos vários estudos, e principalmente do endotélio. Tanto que, como eu disse a você, nós temos o livro publicado nos Estados Unidos sobre endotélio e no Brasil, agora estamos fazendo a segunda edição, tá bem? Então, várias coisas. Agora nós estamos fazendo um estudo que eu acredito que é importante, que é de doença coronária chamada não obstrutiva. Quer dizer, aquelas pessoas que no exame de cateterismo ou de angiotomografia têm uma lesão coronária menor do que 50%. Então, isso nós estamos olhando num segmento de 5 anos, e nós vamos ter aproximadamente 4.500 pacientes, já temos a metade, tá certo? E isso será um estudo importante para definir condutas nesse grupo de pacientes. Agora, em relação a outras coisas, quer dizer, eu acho que, por exemplo, a formação de pessoal é uma das coisas mais importantes da atividade acadêmica. E eu, felizmente, tenho pessoas que se formaram comigo, posso citar 2 como exemplo, Dr. Francisco Laurindo e Dr. Antônio Carlos Chagas, que são hoje líderes da comunidade cardiológica brasileira e internacional, mas não são só eles. Então, a formação de pessoal é uma contribuição que eu considero significativa. E o terceiro ponto é que eu e outros lutamos muito pelo sistema de pesquisa no Brasil. Compreende bem? Quer dizer, não é apenas a sua atividade, mas a ideia de que a pesquisa no Brasil e o apoio seja fundamental. Por exemplo, agora, na SUCESP, eu propus, o ano passado, e foi aceito, um programa de bolsas especiais para a formação de pesquisadores. Então, não é apenas a questão de que tem uma contribuição científica, tem a parte de pessoal e a parte da estrutura, entendeu? Brasileira que a gente precisa fomentar. Entendeu? Compreendi. Eu vou agradecer muito, é evidente que passaria aí muito tempo, não quero tomar o seu tempo, mas eu passaria muitas horas aí conversando com o senhor, uma pessoa inspiradora. É nessas horas que eu vejo que Deus é bom para mim, de poder ter esse contato com o senhor. Quero agradecer muito, sabe, a Vacaria Esmeralda, que proporcionou essa figura tão ilustre, tão enriquecedora, inspiradora como o senhor é. Queria agradecer muito, mandar um saludo ao pessoal de Vacaria Esmeralda e toda a região. E agradecendo, queria que o senhor deixasse aí uma mensagem
Então, para finalizar o nosso bate-papo. Veja bem, a satisfação é toda minha. Eu tenho ido, inclusive, aí a Vacaria, por exemplo, para participar de atividades lá no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que está um hospital em crescimento, certo? Está se atualizando. Então, é uma satisfação participar e estarei sempre à sua disposição para o que você achar necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Que legal, que honra. Quero mandar um abraço também para a irmã Adelide, que é diretora lá do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, lá em Vacaria, e a todos que trabalham na área da saúde, né? Porque eu sou entusiasta também do SUS, eu levanto a bandeira. E queria lembrar também a todos que agora, domingo, dia 24, aqui em Lages, vai ter aqui na Praça João Costa a caminhada, a bicicleta, o pessoal vai estar lá, que é o Dia Mundial em prol rim, né, de consciência aos cuidados que a gente deve ter com o rim, porque é uma doença silenciosa, né? Então convido a todos que estiverem em Lages, puderem vir aqui, o pessoal da região puder comparecer, vai ter exame, diversas atividades. Mandar um abraço para a Ivana, que tem lá o grupo Somos Fênix, ela que é uma guerreira, já esteve aqui diversas vezes, inclusive no programa Flores da Serra, que era um programa dedicado às mulheres. Então, até a próxima semana que vem, terei outra live muito especial, também direto lá de São Paulo, com um músico bem conhecido, mas eu deixo no aguardo, e queria agradecer então a audiência de vocês. Se puderem compartilhar, agradeço, deixar o seu like aí. Obrigado, pessoal. Se quiserem comentar, mandarem perguntas para o doutor, vai ser uma honra. Obrigado. Todo mundo bombando na serra.